pessoal, estamos de volta, agora com o nosso quadro Nota 1000. Todo sábado nós teremos esse quadro, onde estaremos debatendo temas relacionados à sua redação do Enem. Hoje, para conversar conosco, nós convidamos a professora Milene Lima, professora de redação, também de área de linguagens, né? Professora que coordena laboratórios de redação em Mossoró, costumada a preparar alunos para a prova do Enem. É um prazer tê-la conosco hoje aqui, Milene. Obrigada, Tiago, pelo convite, a todos vocês da Super TV. É um prazer também estar aqui com vocês para explicar um pouquinho mais sobre essa redação do Enem, essa tão falada redação que o aluno passa, às vezes, meses se preparando, o ano inteiro, e alguns até tentam anos seguidos, e que sim, é um desafio e precisa sim ter planejamento e elaboração com muito cuidado. Milene, sobre o tipo textual do Enem, a gente sabe que nas faculdades particulares, que ainda tratam a entrada do aluno por meio de um exame próprio, um vestibular próprio, esse tipo ele muda, né? Ele pode variar dependendo de uma faculdade para outra. No Enem, existe variação? É sempre o mesmo tipo? Que tipo é esse? Certo. Primeiro é importante a gente destacar a diferença de tipologia para gênero textual. Muitos vestibulares tradicionais, eles prezam pelo tipo textual, a tipologia textual, dissertativa e argumentativa ao mesmo tempo. O que é que o Enem faz? O Enem ele não varia, né, pelo menos de 2009 para cá, desde esse chamado novo Enem, tem uma predominância da tipologia dissertativa e argumentativa desde então. Então não há uma mudança todo ano para um gênero diferente ou uma tipologia diferente. O que o Enem fez foi transformar, digamos assim, a famosa redação escolar num gênero. Então, ele trata a tipologia dissertativa argumentativa, que é a predominância do texto, deve ser a predominância do texto do Enem, só que ele transformou isso num formato de um gênero. Por que eu digo que transformou isso num formato de um gênero? Porque dissertação e argumentação são tipologias, só que ele as uniu, o Enem uniu as duas tipologias, exigindo do aluno uma capacidade de escrita muito maior do que, por exemplo, você fazer um artigo de opinião, que é um gênero textual também predominante e argumentativo, mas em que o aluno pode ser mais parcial, o que não pode ser feito numa redação do Enem. Compreendi. Sobre a organização da estrutura dessa redação, número de parágrafos, existe uma orientação, como é que parágrafo para abrir a redação, para fechar a redação, no desenvolvimento, existe alguma orientação nesse sentido? Sim. Nós sempre recomendamos que os alunos eles façam uma boa leitura do manual do candidato. Nós costumamos dizer que o manual do candidato é a bíblia do candidato do Enem, ou seja, do aluno que vai fazer o Enem. Ele tem de ter uma leitura daquilo muito sucinta, muito detalhada, e há o manual do candidato à parte que compete à redação, com todas as perspectivas para aquele texto, inclusive os critérios de correção, que eu posso falar um pouquinho mais para vocês também, que são as 5 competências. Então, quando se fala da estrutura, nós não temos uma receita de bolo pronto. Não existe isso em redação. O que há é uma determinação, uma orientação sobre essa tipologia dissertativa argumentativa, em que a gente faz algumas recomendações. Por exemplo, 3 parágrafos, pode, não pode, 4 parágrafos ou 5. Limitar a quantidade de parágrafos para o aluno é muitas vezes limitar a própria capacidade argumentativa dele. Mas há sim uma orientação mais comum. Essa orientação mais comum diz o quê? Que o ideal é fazer pelo menos os 3 parágrafos. Porém, hoje, sabendo da competitividade, do quanto é difícil ter uma nota alta, né, fazer um texto bem feito, a gente orienta o aluno que faça pelo menos os 4 parágrafos. Porque aí dá respaldo para quê? Ele faça uma boa introdução, que é o primeiro parágrafo, onde ele deve posicionar-se já, mas não de maneira parcial, e sim imparcial, porque o texto não deve ser subjetivo e sim objetivo. E aí ele traz a problemática a ser discutida no texto, isso a partir de tópicos frasais, ele pode começar a partir de tópicos frasais e é o interessante, fazendo ou não alusão, fazendo ou não menção à citação, à referência anterior, mas ele tem que contextualizar o problema. O Enem ele trata de problemas, e são problemas sociais.
A prova como um todo, de linguagens e das outras disciplinas, trata de problemas. Então, o que o aluno deve fazer? Espera-se do candidato não só um redator, um mero redator, alguém que sabe escrever, que domina a gramática, mas alguém que sabe pensar sobre problemas. E argumentar. Isso. Né? Precisa, talvez, a orientação que a maioria dos professores dê ali sobre, me corrija se eu estiver errado, Sim, mas claro. que os professores dão sobre 4 parágrafos, era para ele conseguir apresentar aí pelo menos 2 argumentos bons, seria Exatamente. mais ou menos isso? A ideia dos 4 parágrafos, entenda, não é uma receita pronta. É uma chance que nós temos de conseguir ali num espaço de 30 linhas, de oferecer essa boa introdução que vai contextualizar o problema, porque você está escrevendo o texto para o outro, então quem vai ler não sou eu, é meu corretor, e é importante que se faça essa autocrítica, que contextualize o problema e que traga já na introdução a sua tese. O que é que a gente chama de tese na redação do Enem? É aquilo que se vai defender sobre a problemática. E em seguida, a partir dessa tese, eu vou estabelecer mais uns 2 parágrafos, que é onde eu posso trazer 2 argumentos, que a gente chama comumente de D1 e D2, ou seja, desenvolvimento do argumento 1, desenvolvimento do argumento 2. É uma chance do aluno se posicionar bem, defendendo por meio de referências e lembrando o seguinte: há muitas estratégias argumentativas. É importante que o aluno entenda que estratégia argumentativa não é a mesma coisa que argumento. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu trago um dado estatístico sobre a questão da adoção no Brasil, um dado estatístico não é um argumento, é uma estratégia argumentativa. É um ponto de partida para que você possa argumentar. Eu não posso tão simplesmente encher o parágrafo de informações, porque aí eu estaria dissertando e não argumentando. E a tipologia pede dissertar e argumentar. E aí os 2 parágrafos devem cumprir, então, esse papel, demonstrando o domínio da escrita e da articulação, da coerência, da coesão, e caminhando para o último parágrafo, tão temido último parágrafo, que é o calcanhar de Aquiles do brasileiro. Então, assim, só para ver se eu entendi. A utilização do dado seria uma estratégia que eu adotei para que, a partir daquele dado, eu consiga construir o meu argumento. Então, o dado em si ainda não é a Não é o argumento. Ele sozinho não é o argumento. Perfeito. E, assim, muita gente tem muita leitura, traz muita informação, ou seja, disserta demais, mas esquece de argumentar. E o texto é dissertativo, Argumentativo. Você não pode fazer nem só um e nem só outro, porque senão o texto vai ficar meramente expositivo. Se eu jogo dado na redação, não necessariamente eu convenço de que aquele ponto de vista que eu explanei inicialmente faz sentido. Exato. Eu preciso entrar ali no processo de convencimento do leitor. Num processo de convencimento e persuasão que não pode ser baseado apenas no senso comum. É muito importante que se diga isso. Uma das competências do Enem pede, inclusive, que o aluno traga repertório sociocultural variado. E o que é o repertório sociocultural variado? É a sua capacidade de pegar aqueles conhecimentos que estão em outras áreas, que não apenas língua portuguesa e redação, e utilizá-los dentro do texto para defender seus argumentos. Milene, e para a gente caminhando para o fechamento da redação, a gente teria ali o parágrafo de conclusão. Esse parágrafo de conclusão, ele tem alguma peculiaridade? Sim. Ele pode ser um fechamento de qualquer jeito? Ele tem que apresentar alguma coisa? O que deve conter nesse parágrafo de conclusão? Pronto. Anteriormente eu tinha citado a expressão que a gente utiliza bastante metaforicamente, o calcanhar de Aquiles, porque é, digamos, o ponto fraco ainda, no sentido de que é a nota de competência que o brasileiro ainda está tirando menor. É a menor nota, no caso. Mas por que tanta exigência? É uma conclusão? É o fecho do texto, certo? É o fechamento do texto. Então, é o momento em que você vai ter que retomar o que você defendeu na tese, não esquecer disso, e trazer uma solução interventiva. Essa é a grande peculiaridade do Enem. Textos dissertativos argumentativos de outros gêneros, como o artigo de opinião, não tem tanta obrigatoriedade em relação a você ofertar o que nós chamamos de solução interventiva. A redação do Enem exige isso. Muito já se pergunta sobre, eu só posso concluir lá no final, ou eu posso trazer indícios de caminho para uma conclusão ao longo do texto? Pode. Não tem nenhum lugar da cartilha do participante, do manual do participante, que se diga, é proibido citar qualquer indício de conclusão ao longo do texto. Não existe isso. É só fazer a leitura do manual do candidato. Mas você não vai ficar o texto inteiro concluindo. Você está ali argumentando. Então, deixa esse espaço para fazer melhor no final, trazendo essa solução interventiva. E por que peculiaridades? Porque se já é difícil discutir
sobre uma problemática de cunho social, que é o que o Enem faz, que dirá fazer isso e apresentar soluções plausíveis. Quando a gente fala em soluções plausíveis, não podem ser utopias, não podem ser coisas que não são prováveis ou possíveis de se realizar na prática, na vida em sociedade, e também eu não posso me basear apenas em informações desencontradas, porque eu acho que daria certo fazer. Por isso, é um trabalho de raciocínio lógico. Se você defendeu na sua tese, ao longo do texto inteiro, por exemplo, que a educação é um ponto de partida, o meu pelo qual a gente consegue reverter algum problema na sociedade, eu não posso chegar ao final e contradizer o que eu defendi. Daí a importância da conclusão está diretamente ligada a tudo que foi muito bem discutido dentro do texto. Então, enfim, não adianta a gente simplesmente concluir o texto e não apresentar uma proposta de intervenção, né, um mecanismo de modo que eu possa intervir e resolver o problema tratado naquele texto. Não é assim? E isso mesmo, e muito importante, cuidado com os radicalismos. Fala-se muito em direitos humanos. Então, se eu estou a falar de direitos humanos, se eu vou oferecer uma solução que seja plausível e é bem aplicada na sociedade, dentro da sociedade, eu não posso ser radical. Extremismos não são bem vistos para esse tipo de texto, certo? Milene, está dando o nosso horário aqui do nosso quadro. Eu queria agradecer a sua presença, a sua colaboração. Todos os sábados nós teremos aqui esse quadro Nota 1000 tratando sobre a redação e certamente nós a convidaremos mais algumas vezes, viu, Milene, para você vir aqui dar mais dicas preciosas para o telespectador da Super TV. Já aceito à disposição, eu que agradeço o convite. Muito obrigada a todos vocês pela receptividade. Estamos juntos aqui para o que precisar. Obrigado, Milene. E você, telespectador da Super TV, não sai daí não, que daqui a pouco nós voltamos com o nosso próximo bloco, nosso próximo quadro, A Hora da Aula, com o professor Romero Rondinelli.